Olá, amigos da TV Nova Luz. Estamos novamente reunidos para estudar a doutrina espírita. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site TV Nova Luz. Vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês todos com essas perguntas enviadas, porque são motivadoras e nos ajudam a crescer. Os estudos dos artigos das revistas espíritas são importantes e inspiradores. Selecionamos em cada ano 6 a 8 artigos para nos deliciarmos com as pesquisas e as observações sábias de Allan Kardec. Agora vamos falar, olha o slides, falaremos sobre o mês de dezembro, Revista Espírita, 1863, mês de dezembro, com o artigo São Paulo, precursor do Espiritismo. Disse Monsieur Madeleine: quantos dias se passaram, meus filhos, desde que tive a felicidade de me entreter convosco. Assim, é com grata satisfação que me encontro no seio da minha cara Sociedade Espírita de Paris. Depois dessa saudação, o senhor Madeleine disse que a maior parte das questões morais já tinham sido tratadas por grandes estudiosos, mas que ele gostaria de participar com a sua pequena contribuição no estudo da verdade, porque as boas palavras, como as boas sementes, produzem sempre bons frutos. Para nós, disse o senhor Madeleine, os livros santos são celeiros inesgotáveis, e o grande apóstolo Paulo, com sua prédica poderosa, que tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo no passado, nos deixou monumentos escritos que servirão, com toda certeza, à expansão do Espiritismo. Não ignoro que os seus adversários religiosos invocam suas palavras e as usam contra vocês, mas fiquem certos que o ilustre iluminado de Damasco seja por nós e conosco. Na Sociedade Espírita de Paris, em uma das reuniões mediúnicas, esse prédio da Sociedade Espírita de Paris, que é o Palais Royal, é lindo, né? Na Sociedade Espírita de Paris, em uma das reuniões mediúnicas, o grupo recebeu um texto do espírito desencarnado François Nicolas Madeleine, dizendo que Paulo era para ele o precursor do Espiritismo. É assim que na sua primeira epístola aos Coríntios, ele ensina que sem a caridade não existe nenhum homem, ainda que fosse santo ou profeta e transportasse montanhas, não poderia se gabar de ser um verdadeiro discípulo de Jesus se não tivesse a caridade. Como veio, vamos ver no slide, as epístolas de Paulo, o sopro que corre em suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil a esta doutrina, está ao contrário, cheia de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Mas não é apenas por este único lado que ele se liga à doutrina que nós lhes ensinamos e que hoje propagam. Com aquela sublime inteligência que lhe era própria, tinha previsto o que Deus reservava para o futuro e, notadamente, essa transformação, esta regeneração da fé cristã que os senhores estão sendo chamados a consolidar no espírito moderno. Vamos ver no slide 4. Como os espíritas, e antes dos espíritas, foi Paulo, foi ele, o primeiro a proclamar esta máxima que o fez glorioso: fora da caridade não há salvação. Aquele santo doutor contempla com uma amargura que não pode dissimular
o grau de avultamento em que caiu a maior parte dos que falam em seu nome e que proclamam urbe e orbe, para a cidade de Roma e para o mundo, urbe e orbe quer dizer para a cidade de Roma e para o mundo, que outrora Deus deu à terra toda a soma de verdades que esta era capaz de receber. O apóstolo deixou claro em seu tempo que só havia uma ciência e profecias imperfeitas. Ora, aquele que se lastimava de tal situação sabia por isso mesmo que essa ciência e essas profecias um dia se aperfeiçoariam. No slide seguinte, faculdades mediúnicas, o apóstolo Paulo descreve na citada epístola e de maneira indiscutível as principais faculdades mediúnicas, por ele chamadas de dons abençoados do Espírito Santo. Felizmente, o próprio apóstolo teve o cuidado de os desmentir antecipadamente quando pontuou que só havia uma ciência e profecias imperfeitas. Para apreciar no seu justo valor, os homens que hoje combatem o espiritismo, devemos estudar os argumentos de sua polêmica, suas palavras acerbas e os pesares que testemunham. Vamos ver no próximo slide. Emmanuel disse: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Diz o Senhor, Madeleine, as pessoas que hoje pensam que o Cristo, os apóstolos, os pais da igreja tenham dado à terra toda a ciência religiosa e filosófica a qual ela tinha direito, se enganaram, porque a lei do progresso é uma realidade. Convidou a todos para orar, porque aqueles que assim procedem, chamando-os de pobres transviados, solicitou, enfim, que o Espírito Santo, que eles tanto evocam, se digne, enfim, de lhes iluminar a consciência e o coração. Kardec, então, lembrou as seguintes palavras, que são de Paulo, tiradas da primeira epístola aos Coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. Olha como Paulo vai falando sobre as diferenças, né? Paulo falando das diferentes vibrações da matéria, dependendo do corpo que formará, e continua esclarecendo. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Paulo esclarecendo sobre a luminosidade de cada matéria. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Vamos ver no slide, intolerância religiosa. Graças a Deus, as fogueiras foram extintas
E a Santa Inquisição não mais funciona ad majorem Dei gloriam, ou seja, para a maior glória de Deus. O senhor Madalene concluiu a sua fala pedindo que os espíritas tenham caridade com a intolerância lastimável dos seus perseguidores. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Que pode ser esse corpo espiritual, que não é o corpo animal? Claro que é o corpo fluídico, cuja existência é demonstrada pelo Espiritismo com o nome de perispírito, o revestimento da alma que lhe acompanha após a morte. Kardec continua nos explicando, com as palavras de Paulo, ao perispírito: semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O último parágrafo relativo ao juízo final contradiz positivamente a doutrina da ressurreição da carne, pois diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Assim os mortos não ressuscitarão com sua carne e seu sangue. Não terão também necessidade de reunir seus ossos dispersos, mas terão o seu corpo celeste, que não é o corpo animal. Olha que lindo, Paulo de Tarso. Renasce para a vida inteligente. Com a morte do corpo, o espírito entra em perturbação. Por um instante, perde a consciência de si mesmo. Depois, recupera o uso de suas faculdades e renasce para a vida inteligente. Numa palavra, ressuscitará com seu corpo espiritual. A Bíblia, os evangelhos, os apóstolos e os pais da igreja dele estão cheios de sortes que condenar o espiritismo é negar as próprias autoridades sobre as quais se apoia a religião. Atribuir todos os seus ensinamentos ao demônio é lançar o mesmo anátema sobre a maioria dos autores sacros. Assim, São Paulo estabeleceu em princípio e em teoria o que hoje ensina o Espiritismo sobre o estado do homem após a morte. Mas São Paulo não foi o único a pressentir as verdades ensinadas pelo Espiritismo. Muita paz para todos e até nosso próximo encontro, se Deus quiser, no novo ano da Revista Espírita. Muita paz para todos.